Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Efésios, um livro maravilhoso que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, mas que, enfim, é para todos nós nos dias de hoje também. Nós estamos aí na nona aula hoje do curso de Efésios. Eu quero relembrar vocês que aqui no canal existe lá a playlist. Então peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações, porque assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, que geralmente é de segunda-feira, toda segunda-feira às 18 horas, horário aqui de Corumbá, 19 horas, horário de Brasília, o vídeo vai ao ar. Mas mesmo assim, se por acaso eu lançar algum outro vídeo, ou se eu fizer alguma live, você estando inscrito no canal e com o sininho de notificações lá ativado, você vai receber o aviso, ok, pessoal? Então, na playlist do canal, nós temos aí dois cursos completos já, que é o curso Alicerces Firmes da Criação até Cristo e o curso de escatologia, tá? Esses dois cursos eu já ministrei aqui, todas as aulas deles estão gravados, estão disponíveis na playlist do canal. E o nosso curso de Efésios hoje será a nona aula. Então, se você está começando agora, é interessante que você possa assistir desde a primeira aula para compreender aí. Nós começamos, né, no capítulo 1 e agora hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, tá? Então, capítulo 1 nós vimos aí que fomos eleitos, e nesse capítulo 12 aí nós estamos vendo que nós fomos aproximados, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos estar orando para poder dar início à nossa aula, ok? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder para todo sempre, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, meu Pai. Nós declaramos que Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Nós declaramos que não há, ó Pai, nenhum outro Deus além de Ti em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para aqui na terra, Pai, nos ensinar, para aqui na terra, Pai, ser sacrificado, derramar todo o Seu sangue naquela cruz e pagar todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu perdão e pelo teu amor, ó Deus. Que o Senhor fique conosco, Pai, nessa aula, que essa aula possa ser de grande, Senhor, ensino para nossas vidas. Que tudo que aprendemos a tua palavra fique gravado em nossos corações, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, queridos. Então, nossa lição de hoje vai ser a lição 9. Fomos aproximados, né? Na verdade, é uma continuação de todo esse capítulo 2 de Efésios. Esse texto aí, fomos aproximados. Bom, como eu sempre faço, antes de nós darmos início à nossa aula de hoje, a gente dá uma recapitulada na lição anterior, só para nós darmos uma relembrada nos assuntos principais da lição anterior e nos sintonizar para continuarmos hoje. Então, na lição anterior, o que nós vimos? Nós vimos que Paulo salienta o fato que não há nada que eu ou você possamos fazer para obter a nossa salvação, para a gente realmente conquistar a nossa salvação. A decisão e a ação são de Deus. É Deus quem elege, é Deus quem vai nos abençoar, é Deus quem vai nos salvar. É a graça de Deus sobre nossas vidas. Então, não se trata de obras humanas, não se trata de atos religiosos ou qualquer tipo de caridade. Nós não somos apenas incapazes ou fracos para prover o que é nossa salvação, para conquistar nossa salvação. Nós somos também mortos em nossas transgressões e pecados. Quem, então, que merece o louvor e glória da sua salvação? Certamente que não sou eu, certamente que não é você, somente o Senhor que merece todo louvor e toda glória
pela nossa salvação. Mas, né, as boas obras que nós praticamos são o quê? Indispensáveis para a nossa salvação. Então vamos entender bem uma coisa. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não merecemos a salvação, mas Deus nos elege e nos salva. Agora, uma vez salvos realmente no Senhor, as boas obras é algo indispensável. Então, elas não são a base ou o meio, né, da salvação, mas é o que? Uma consequência e é uma evidência que eu sou salvo. Então, se eu sou salvo em Cristo Jesus, se o Senhor me elegeu e me salvou através da sua graça, através da sua misericórdia, eu tenho que praticar boas obras. Por quê? Porque isso é uma consequência de quem é salvo. Porque quando nós somos salvos, nós aprendemos a cada dia da palavra de Deus, nós procuramos nos tornar mais parecidos com quem? Com Jesus Cristo. E o que Cristo fazia, o que Cristo fez, que nós temos aí todo o registro na Bíblia, Cristo fazia boas obras. Ok, pessoal? Então, quem nos salva é Deus, mas depois de salvos, as boas obras são indispensáveis para a nossa vida. O que mais que nós vimos? Nós vimos que nós éramos separados, né, dos judeus, do povo de Deus, separados da promessa. Então, os judeus ocupavam uma posição vantajosa, pois Deus confiou a eles a sua revelação escrita, ainda que parcialmente. E além do mais, foram constantemente alvo, os judeus foram sempre alvo do amor de Deus. Veja os livramentos que eles concedeu. Então, se você não conhece o Antigo Testamento, busca lá na playlist o curso Alicerces Firmes, que nós vamos ver aí desde Gênesis até os Evangelhos, e você com certeza vai ver quantos livramentos que Deus deu ao seu povo judeu. Então, por tudo isso, eles tinham o que? O povo judeu tinham a esperança. Nós vimos que eles são um povo esperançoso, tanto é que muitos deles ainda, aqueles judeus ortodoxos, eles ainda aguardam a vinda do Messias para salvá-los, né? Eles não creem que Jesus foi o Messias, estão aguardando ainda, estão nesse engano. E você? Você tem esperança? Se sim, que diferença então isso faz na sua vida? O que que essa esperança maravilhosa que Deus nos dá faz de tão diferente em nossa vida daquela pessoa que não tem esse conhecimento, não tem esperança nenhuma? Bom, esta é a maravilha da graça de Deus. Quer dizer que no meio da nossa violência e ódio, porque nós somos humanos, ele envia o quê? Sua misericórdia e seu amor. No meio do nosso pecado, dos nossos erros, ele envia o quê? A sua pureza. No meio das nossas trevas, ele envia a sua luz para iluminar. No meio da nossa morte e corrupção, ele envia a ressurreição e a vida. Então essa é a nossa maior esperança, que o poder de Deus, que um dia ressuscitou a Jesus Cristo, vai também nos ressuscitar ou nos arrebatar, se Jesus voltar antes da nossa morte. Ok, pessoal? Então, esses foram os principais pontos aí da lição número 8. E agora, na lição número 9, nós vamos aí dar continuidade no ponto 3, né? Nós estamos vendo aí nossa humanidade em Cristo. Então, a aula passada, nós vimos aí o que éramos, né? Nós éramos totalmente separados das promessas, separados do povo de Deus, os judeus, separados das alianças, né, que Deus fez. E nós estamos vendo agora, estudando o ponto B. O que Cristo fez, então? Se éramos separados, o que Cristo fez? Né? Então, o versículo 14 diz assim: pois Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Cristo, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, de ambos os povos, tanto os judeus como os gentios, ele fez um só, nos uniu e destruiu essa barreira da inimizade. Então, segundo John Stott, embora todos os seres humanos estivessem separados de Deus por causa do pecado, os gentios, além de separados de Deus, estavam também separados do povo de Deus, os judeus. Mas Jesus Cristo destruiu estas duas inimizades. John Stott também nos conta que
prédio do templo em Jerusalém, onde os judeus adoravam ao Senhor, faziam sacrifícios ao Senhor, era construído sobre uma plataforma e ao redor, no mesmo nível, haviam 3 pátios. O pátio dos sacerdotes de Israel e das mulheres, né? Então, um pátio era só dos sacerdotes, daqueles que serviam ali no templo. Outro era do povo de Israel, os homens, e outro era das mulheres. E muito abaixo dessa plataforma, desse nível, havia o que? Um muro, uma barreira de pedra que separava o pátio dos gentios. O que é gentil? Quem não é judeu. Então, o pátio dos gentios, de onde eles podiam ver o templo, porém sem se aproximar-se dele. E nessa barreira havia advertências em grego e latim que diziam: os que ultrapassarem a barreira serão mortos. E esta era a situação histórica e cultural na época em que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, né? Ainda havia esse muro, essa barreira, onde os gentios não podiam se aproximar do templo para adorar a Deus como os judeus faziam. Bom, John Stott diz que historicamente essa barreira só foi derrubada mais ou menos em 70 depois de Cristo. Portanto, ainda cercava o templo quando Paulo escreveu essa carta. Porém, espiritualmente havia sido destruída já essa barreira em mais ou menos aproximadamente 30 depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz. Então, quando Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, ele espiritualmente ele destituiu, ele derrubou essa barreira que existia entre os judeus e os gentios. Mas, visivelmente, fisicamente, historicamente, essa barreira só foi destruída em 70 depois de Cristo, quando Roma foi e destruiu o templo. Bom, Paulo está falando sobre o fim do grande conflito entre os judeus e os gentios da sua época. E ele diz que a primeira coisa que Jesus fez foi destruir o muro de separação e inimizade entre eles e criar plenitude e unidade. Então, a plenitude e a unidade é que produz a paz. Porque se você tem ali todo o entendimento e tem unidade, as pessoas pensando da mesma forma, tem paz. O que traz a discórdia? O que traz as brigas? O que traz as guerras? São dois povos ou dois tipos de pessoas que pensam diferente. Então, se não tem uma unidade de pensamento, se produz guerra, se produz batalhas, se produz brigas. Agora, quando as pessoas têm ali a plenitude, a unidade, pensam da mesma forma, só se produz a paz. Ray Stedman nos dá 2 exemplos práticos disso. Trata-se de paz quando 2 amigos que se envolveram numa guerra de palavras finalmente decidem simplesmente evitar-se mutuamente e relacionar-se de forma civilizada, mas fria e distante um do outro? Não, de acordo com a definição de Deus, isso não é paz, né? Quando 2 pessoas brigam e para não complicar ainda mais a situação dessa briga, elas decidem, bom, então cada um fica do seu lado, tá? A gente no máximo vai se cumprimentar aí e fica por isso mesmo. Isso é paz? Não, porque cada um ainda está pensando de uma maneira diferente. Bom, o outro exemplo aí de Ray Stedman é quando uma igreja aparentemente mantém seus rituais, seus cultos, né, e programas, mas interiormente está cheia de divisões, né, facções, rachas, desconfiança, ressentimento. Ela é uma igreja pacífica? Também não, de acordo com a definição de Deus. Então, depois que os nossos corações encontram a paz em Cristo, e colocamos as questões nas mãos do Senhor, então passamos a compreender os problemas de forma mais clara e enxergarmos soluções práticas e inteligentes para situações que resultarão em verdadeira paz e harmonia, né? Ou seja, a gente com bastante inteligência, com bastante carinho, né?
com amor, com perdão, com a direção de Deus, a gente consegue arrumar um jeito aonde as pessoas chegam a um meio termo, a um acordo, fala, vamos fazer então todos dessa forma. Então, quando todos decidem por aquilo, resulta em paz e harmonia. Então, há uma profunda verdade prática no fato de que Cristo é a nossa paz, né? Então, não é só algo teórico. A paz de Cristo é algo prático, é algo que, se seguirmos a palavra dele e pedirmos discernimento e sabedoria, ele vai nos dar isso e isso vai nos produzir realmente na prática a paz. Como é que Jesus Cristo destruiu o muro de inimizade entre judeus e gentios, entre nós e Deus, e entre nós e os outros? Essas barreiras, como é que Jesus fez isso? Então, esses obstáculos podem parecer, às vezes, impenetráveis, difíceis, mas o apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo sabe como removê-los. De que forma? Versículo 15, parte A diz assim: anulando em seu corpo, ou seja, anulando em si mesmo o corpo de Cristo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então, os judeus, eles desprezavam os gentios porque eles se consideravam melhores do que os gentios, né? E diziam: nós, judeus, nós temos a lei de Moisés. E a lei é justa e verdadeira e a lei reflete o caráter de Deus. Mas vocês, gentios, vocês não têm a lei. Vocês não conhecem a lei, vocês não vivem a lei, né? Então, eles se sentiam melhores, se sentiam orgulhosos, né? Cheios de si mesmo por causa da lei, da tábua de Moisés. E nessa arrogância toda, né, os judeus pensavam que estavam o quê? Cumprindo a lei, porque não praticavam algumas coisas que a lei proibia e praticavam outras que ela ordenava. E os gentios, por outro lado, eles odiavam os judeus. Por quê? Por essa arrogância, né, por essa hipocrisia deles. Porque eles metiam tanto pau nos gentios, né, menosprezavam tanto os gentios, mas na verdade, eles também não conseguiam seguir todas as leis que Deus deu a Moisés. Então eram também hipócritas. Bom, havia uma intensa hostilidade entre os judeus e os gentios. Segundo John Stott, Jesus ele aboliu tanto os regulamentos da lei cerimonial como a condenação da lei moral. Ambas eram divisórias. Ambas foram deixadas de lado pela cruz. Então, aquilo que dividia o povo judeu e os gentios, lá na cruz do Calvário foi deixado de lado por Jesus. Bom, Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29 diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu, quer dizer, povo de Deus, é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração pelo Espírito Santo, e não por aquela lei escrita. Então, tornar-se um cristão é algo que acontece no nosso interior, em secreto. Por outro lado, circuncisão, ou seja, ritos como culto, batismo, extrema-unção, reuniões, ofertas, acontece na carne e não no coração, né? Segundo Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 16 e Jeremias 4:4, vai falar sobre essa circuncisão que deve acontecer no nosso coração e não só exteriormente. Vamos ver. Então, Deuteronômio diz assim: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Jeremias 4:4. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa, perdão, queridos,
por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar, né? Então é Deus falando através da boca do profeta Jeremias para o próprio povo judeu se circuncidar no coração, porque exteriormente, né, fisicamente, eles já eram circuncidados. Todos os homens, quando ainda bebês, eu não me lembro exatamente se é no 7º ou 8º dia, né, eles têm que ser circuncidados. Mas interiormente, no coração deles, que é o principal, que é a principal circuncisão. Ok, pessoal? Bom, o que é nascido do Espírito é Espírito, conforme João, capítulo 3, versículo 6, né? É um diálogo entre Jesus e Nicodemos, essa parte, onde Jesus fala para Nicodemos: olha, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E é isto que Jesus chamou de novo nascimento. Veja que a palavra Espírito, que aparece em primeiro lugar, está com a letra maiúscula. Então, quer dizer que é o Espírito Santo. E a outra palavra Espírito, com letra minúscula, significando que o espírito humano, que estava morto na carne, mas foi vivificado pelo Espírito Santo. Então, houve um novo nascimento no Espírito Santo. E então, sua confiança, a minha confiança está em quem? Nos ritos ou em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus era a única solução para anular a lei e substituí-la por aquilo que tanto judeus e gentios realmente necessitavam: a graça e do perdão. Então, tanto judeus como nós gentios sempre precisamos do quê? Da graça e do perdão de Deus. Dando a judeus e gentios a tolerância e o perdão, Cristo removeu todos os motivos para inimizade, né? Então, com o sacrifício de Jesus Cristo, ele nos aproximou. Por isso que o título do capítulo 2 é Fomos aproximados, né? Jesus nos aproximou do povo de Deus. Jesus nos aproximou da aliança, das promessas, ok? Através do seu sacrifício, né? E que isso tem a ver comigo e com você? Qual a aplicação deste texto para os nossos dias atuais? Bom, famílias têm obtido a paz quando os pais começaram a pedir desculpas ao cometerem erros, quando se livram da obsessiva necessidade de serem vistos como impecáveis, infalíveis, quando finalmente se permitem ser humanos na frente dos seus filhos. Porque não é só porque nós somos pais e nós temos a obrigação, como diz aqui, de ser impecáveis, infalíveis, nunca errar. Não, nós somos seres humanos ainda. E muitas vezes nós, infelizmente, pecamos, nós erramos. E aí, o que nós temos que fazer? Reconhecer e pedir desculpas quando nós cometemos esses erros. E isso traz o quê? Ensinamento. Isso traz harmonia. Isso traz paz. Esse mesmo princípio que acontece e deve acontecer na família, né? Acontece entre amigos de trabalho, deve acontecer entre amigos de trabalho, deve acontecer entre líderes da igreja, entre relacionamentos no trabalho, de negócios e assim por diante. Então, em todos os níveis de relacionamento que nós temos, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja com os amigos, seja no divertimento, tem que ter esse reconhecimento de desculpas, de perdão, para que haja sempre esse ambiente de paz. Casais que experimentam a renovação em seu casamento, uma renovação espiritual, dizem: desde que eu parei de tentar julgar, né, o meu cônjuge, tentar julgar meu marido, minha esposa, e juntos reconhecemos que ambos precisamos de Deus e do seu perdão, nós descobrimos um novo relacionamento que nunca sonhamos ser possível. Então, quando a gente deixa de julgar, né, acusar, apontar o dedo para o seu marido ou marido para a sua esposa,
e ao invés disso ficar acusando, julgando, vocês juntam, reconhecem que precisa do perdão de Deus, começa uma nova vida, né? Um novo relacionamento. Através de Cristo, um novo e unificado relacionamento pode ser o quê? Construído, pode ser edificado. Algo que jamais existiu antes. Então, queridos, quando nós temos uma vida sem Cristo, geralmente os casais podem brigar muito, porque cada um tem uma opinião, cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade e não tem o meio termo, né? Não tem o conhecimento da palavra de Deus, não tem ali o perdão, tem o julgamento. Então, Deus não está ali para poder dar sabedoria, dar graça, despejar a misericórdia dele sobre nossas vidas para que a gente chegue num ponto em comum. Então, para que o casal possa viver realmente algo que nunca viveu, uma harmonia, uma paz, tem que Cristo estar no relacionamento, ok? É imprescindível Cristo no relacionamento. Bom, o versículo, segunda parte do versículo 15, o versículo 16 diz assim: o objetivo dele, de quem? De Cristo, era criar em si mesmo dos dois um novo homem, né? Dos gentios e dos judeus, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, ou seja, a igreja, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Então, aqui em Efésios, quando Paulo diz novo homem e um corpo, está se referindo o quê? À igreja, que é um retrato da ação de Jesus Cristo. Na igreja não há nem judeu e nem gentil. O gentil não tem que se tornar judeu ou o judeu se tornar gentil. Há uma nova união. Não existe mais então o judeu ou gentil. Existe o quê? A igreja. Cada um de nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Amém, queridos? As diferenças acabam. Então, na igreja de hoje, não vemos a divisão entre judeus e gentios, mas temos outras divisões. Temos entre brancos, negros e outras raças, entre ricos e pobres, entre os diferentes líderes da igreja, entre as diferentes filosofias de ministério e assim por diante. Então, ainda temos algumas divisões. A paz se torna presente em uma igreja quando as barreiras são derrubadas e, enfim, se descobre o que significa ser uma unidade. Um grupo de homens e mulheres que demonstrem o quê? A mesma graça, o mesmo amor e o mesmo perdão. Aquilo que foi ensinado a eles por Jesus, Senhor e Salvador, ok? Então, nas igrejas também, hoje em dia, existem divisões. E quando que acaba essas divisões? Quando eles reconhecem, né? Quando eles descobrem o que realmente significa ser um em Cristo, tá? Que não há mais divisão, tem que haver união, um mesmo pensamento. Então, quando reconhecemos que estamos todos no mesmo nível perante Deus, né? Ninguém é mais santo que ninguém, aos pés da cruz, e que todos nós necessitamos da mesma graça e perdão, as inimizades terminam, né? Porque nós nos colocamos em pé de igualdade. Então, eu não sou mais santo, eu não sou menos pecador, ou eu não sou mais pecador que o outro. Nós estamos ali, todos no mesmo nível, todos. Nós já vimos quem nós éramos, né? Nós éramos mortos em nossos pecados e nossas transgressões. E Jesus nos elegeu, Deus nos elegeu antes mesmo da criação, antes mesmo da fundação. E aí, o que ele fez com nós? Ele nos transformou, ele nos aproximou dos outros povos e dele mesmo, de Deus, através do seu sacrifício, através do seu perdão, através da sua graça por nossas vidas. Então, assim, as inimizades terminam. Bom, versículos 17 e 18 dizem assim: Ele veio, Jesus veio, e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, ou seja, aos gentios e aos judeus. Pois por meio dele, de Jesus,
tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Né? Então, Paulo falando que tanto eles, judeus, porque Paulo era judeu, como vocês, para quem estava escrevendo a carta, Efésios, gentios, têm acesso a Deus, têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Então, aqui, nesses versículos, nós vemos o quê? A Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo agindo em conjunto para levar-nos a um relacionamento mais próximo possível com Deus. Então, ali em cima no versículo, ó, ele veio e anunciou a paz. Quem veio? O Filho, Jesus Cristo. Para que ele veio? Para termos acesso ao Pai, que é Deus, Deus Pai. E por meio de quem que nós temos acesso ao Pai? Por meio do Espírito Santo de Deus. Então a Trindade é demonstrada aqui nesses versículos 17 e 18 de Efésios 2. E é onde encontramos a paz e alegria que toda a humanidade tem buscado desde o início, em Cristo. A inimizade acabou, os muros de separação foram derrubados. Finalmente podemos ter o quê? Comunhão com Deus e uns com os outros. Somos levados ao cumprimento do que fomos predestinados a ter e ser por intermédio do seu Filho Jesus. Ok, pessoal? Então, aqui nessa parte, nós vimos aí o que Cristo fez por nós, né? Quem nós éramos, totalmente separados, mortos, e o que Cristo fez por cada um de nós, nos uniu. E agora, né, a última parte aí do capítulo 2, nós vamos estar encerrando o capítulo 2 de Efésios, para a próxima aula começarmos o 3. Então nós vamos ver aí o retrato do que nós nos tornamos, né? Depois que Cristo nos transformou, depois do que Cristo fez tudo por nós, qual é o nosso retrato? Então vamos ver aí do versículo 19 ao 22. Então o 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então Paulo está falando agora aos gentios, né? A igreja em Éfeso. Por tudo isso que Cristo fez por nossas vidas, por vocês, vocês já não são mais agora separados, estrangeiros, nem forasteiros, mas são o que? Concidadãos, né? São cidadãos também pertencentes aos santos e são membros da família de Deus, assim como os judeus são. Então nós fomos adotados por Deus. Um estrangeiro pode até estar bastante familiarizado com o país em que vive, mas não dispõe de plenos direitos e vantagens se ele não for o quê? Um cidadão daquele lugar. Ok, pessoal? Então, um estrangeiro, se ele não é um cidadão, ele não tem todos os direitos e vantagens que um cidadão tem. Por isso que Deus nos fez como concidadãos, para termos os mesmos direitos e vantagens dos judeus. Mas cuidado, né? Muitos membros de igreja são como estrangeiros. Eles frequentam regularmente os cultos, sabem os louvores, as músicas de cor, estão já familiarizados com a Bíblia, né, e todo o linguajar crente, linguajar cristão, mas por não terem ainda entregue verdadeiramente suas vidas a Jesus Cristo, ainda não se tornaram cidadãos do reino de Deus. Eles ainda são o quê? Estrangeiros. Eles ainda não têm o mesmo direito e as mesmas vantagens que aqueles que entregaram totalmente sua vida para Cristo, os filhos, têm. Ok? Versículos 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos voltar um pouquinho lá no 19, só para a gente complementar aqui. Ops. 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário
santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, né? Então nós sabemos que quando nós realmente entregamos de coração a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, a palavra nos diz que nós passamos a ser habitação, templo do Senhor. E nele, quem habita? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita na minha e na sua vida. Amém? Então nós somos o quê? Moradas de Deus. Conforme então nós já vimos, o Templo de Jerusalém, ele era um edifício exclusivamente judaico. Vimos no início lá que tinha os 3 pátios, pátio do sacerdote, povo de Israel, o homem e as mulheres. E lá embaixo tinha um muro que separava os gentios, né? Então, no qual todos os gentios, eles eram o quê? Proibidos de entrar. Agora, porém, não somente lhes é permitida a entrada, como eles mesmos são partes integrantes do templo de Deus. Então, agora nós gentios, né, nós não precisamos mais ir ao templo que existia onde os judeus adoravam a Deus. Não. Agora nós mesmos somos verdadeiros adoradores. E nós não precisamos mais ir naquele templo para adorar a Deus. Nós somos agora parte integrantes do templo de Deus. Nós somos a igreja, o povo de Deus, a noiva de Cristo. Bom, o que significa então os apóstolos e profetas que Paulo escreve, né? As edificações, Paulo disse aqui, ó, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas não é um termo genérico usado assim para qualquer coisa, para os missionários ou implantadores de igrejas, né? Nem um termo usado para bispos ou outros líderes da igreja. Pelo contrário, apóstolo denota aquele grupo pequeno e especial que Jesus escolheu, chamou e autorizou a ensinar em seu nome, e que consistia em quem? Nos 12, mais o apóstolo Paulo e Tiago. E a palavra profetas também indica o quê? Mestres inspirados que transmitiam a palavra fielmente a outros. Quando Jesus tomava aquela pessoa, um profeta, conhecia a palavra, inspirava ele para poder ensinar a outros. Então, por isso nós dizemos que todos aqueles que escreveram, todos os autores da Bíblia, são profetas, porque foram inspirados totalmente por Deus. Deus usou do conhecimento, da sabedoria deles, inspirou ele e eles escreveram de acordo com o que Deus queria que fosse escrito. E John Stott ainda continua: a igreja fica em pé ou cai, conforme o quê? A sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas, e que agora são preservadas no Novo Testamento. Ou seja, traduzindo, se uma igreja procurar seguir a Bíblia, se uma igreja procurar seguir a palavra de Deus, ela vai permanecer em pé. Agora, se ela se desviar das palavras, começar a querer pegar textos, retirando de todo o teor ali, todo o contexto, e a partir daquele texto fazer doutrinas e tudo mais, ela vai cair. Se a igreja não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela cai, ok? Bom, pedra angular, né? Outra palavra aí que o apóstolo Paulo usou ali naqueles últimos versículos. O que significa pedra angular? Então, ao começar a construção de um edifício, você primeiramente deve estabelecer o quê? Um alicerce sólido e estável. Um alicerce firme, né? Para poder o quê? Sustentar o que vai ser construído em cima dele. Chamado também de pedra angular. E todas as medições para a construção serão o quê? Tomadas a partir dessa base, a partir desse alicerce. Então você vai ter um alicerce, e a partir desse alicerce você vai saber o que você pode construir acima dele. E o apóstolo Paulo descreve Jesus como tendo o quê? Esse relacionamento conosco. Ou seja, Jesus é o nosso alicerce firme.
Ele é a parte sólida, estável da nossa vida espiritual, né? Ele é a nossa pedra angular. Quem não tiver a pedra angular, quem não usar a pedra angular para o seu ministério, para a sua vida espiritual, não consegue crescer com saúde espiritual, né? Então essa pedra angular, como a própria palavra nos diz, se torna pedra de tropeço, né? E na carta aos Efésios, vemos que tudo está, Paulo escreve, né? Em Cristo, nele, por meio dele, através do seu sangue, por sua morte e assim por diante, né? Todas as coisas se convergem a Cristo. Então, se você não tem Jesus, que é a pedra angular, então não pode fazer parte desse edifício espiritual. Qual que é o edifício espiritual? A família de Deus e uma comunidade interracial, né? Onde as raças se misturam, que abrange o quê? Tanto gentios como judeus, e tem alcance mundial. Então, todos os membros do povo de Deus. Então, todos aqueles que têm Jesus Cristo como sua pedra angular, como seu alicerce firme, faz parte do quê? Desse edifício espiritual chamado família de Deus. Não interessa qual a raça, qual a cor ou qual o país que você está. Então, esse é o retrato que Paulo nos dá de como Deus trabalha conosco. Ele acerta nossas ásperas arestas, né? Ele nos molda até que estejamos do que? Prontos para ser colocados em sua morada eterna. É como se tivesse o alicerce ali, Cristo, a pedra angular, e aí nós vamos construindo nessa morada, colocando o que? Pedra sobre pedra. E aí as pedras têm que ser encaixadas umas nas outras. E muitas vezes, para você encaixar uma pedra perfeitamente com a outra, você tem que fazer o quê? Você tem que aparar as arestas, né? Moldar ali para que se encaixe certinho. Então é isso que Deus faz com nossas vidas, nos molda para que nós possamos fazer parte desse edifício eterno. Então Deus, ele é o quê? É o construir de um templo santo, um belo e magnífico edifício. E somos o quê? Nós somos seus materiais de construção, suas pedras, né? Seus blocos, como eu acabei de falar para vocês. Então, o processo de nos lapidar e moldar para o seu serviço é muitas vezes doloroso, mas o resultado será glorioso. É esta compreensão que traz sentido para as nossas vidas. Tenha a convicção de que tudo o que acontece no mundo, desde as grandes guerras e catástrofes naturais até as pequenas frustrações em nossa própria vida diária, fazem parte do processo de construção de Deus. É Deus construindo o seu templo santo com nossas próprias vidas. Deus está preparando o seu povo para se tornar sua morada. A igreja de Jesus Cristo, a noiva, né? Aquela noiva que Jesus vai vir buscar. Esta é a promessa de Deus, que Jesus um dia virá buscar a sua noiva, a igreja. Amém, queridos? Então, esta foi a nossa lição de número 9 do curso de estudo A Carta de Efésios. Espero que você tenha aí gostado bastante, né, de tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus e que você possa praticar essa palavra no dia a dia, sabendo que nós já fomos aproximados de Deus e fomos aproximados dos judeus e de outras pessoas. E que nós temos que viver o quê? Em comunhão. Temos que viver em harmonia. Temos que viver em paz uns com os outros, tendo o quê? Sempre Cristo como nossa base. Cristo como nosso alicerce firme, como nossa pedra angular. Ok, pessoal? Vamos estar orando para estar finalizando a nossa aula? Papai querido, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por mais essas palavras, por mais esse ensinamento. Te agradecemos porque tu és fiel, ó Deus. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de perdão e um Deus de amor.
Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos livrado, Senhor, de todo mal, tem nos sustentado nossas vidas, ó Pai, e tem nos dado, Senhor, esperança, ó Deus. O que seríamos de nós sem essa esperança, ó Pai? A esperança do teu poder, a esperança da ressurreição, a esperança do arrebatamento, a esperança da vida eterna, ó Deus. Nada seríamos. Que o Senhor possa realmente, ó Pai, trabalhar em nossos corações. Que o Senhor possa aparar nossas arestas. Que o Senhor possa nos moldar, ó Pai. Que nós possamos ser, sim, ó Pai, blocos, possamos ser, assim, material da sua morada eterna, sendo construídos em cima da pedra angular, do alicerce firme que é Jesus Cristo. Pai, continua nos abençoando durante toda a semana. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e compartilhar, né, com outras pessoas, seus amigos, colegas de trabalho, de escola, vizinhos, parentes, familiares, né? O importante é que a palavra de Deus, os ensinamentos cheguem até essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. E fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.